Fala tricolor de toda a terra. Voltamos com mais notícias do nosso amado clube. Deixe seu like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última notícia nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Germancano mais uma vez escreveu seu nome na história do Fluminense e do Maracanã. O argentino, que já virou sinônimo de gols, raça e identificação com as cores tricolores, alcançou uma marca impressionante neste último jogo contra o Fortaleza. Em mais uma noite mágica no templo do futebol, Cano balançou as redes e confirmou aquilo que todos nós, torcedores, já sabemos: ele é um dos maiores ídolos da nossa geração. O gol que garantiu a vitória por 2-1 não foi apenas mais um no currículo do atacante, foi um capítulo especial na trajetória de um jogador que parece ter nascido para defender o Fluminense e brilhar no Maracanã. Esse gol foi o de número 19 na temporada de 2025, mas o detalhe mais marcante é que ele chegou à incrível marca de 60 gols dentro do estádio mais famoso do mundo. Poucos jogadores na história conseguiram esse feito, e Cano agora faz parte desse seleto grupo que deixou a marca de forma eterna no coração da torcida tricolor. O que torna essa conquista ainda mais emocionante é que, além dos 60 gols, Cano também atingiu sua 60ª vitória atuando no Maracanã. É quase como se o estádio e o jogador tivessem uma conexão única, como se as arquibancadas estivessem sempre esperando o momento certo para explodir em festa com um gol do argentino. A cada vez que ele entra em campo, sentimos que algo especial pode acontecer, e normalmente acontece, porque Cano não deixa a desejar quando se trata de entrega e decisão. Não é qualquer atacante que, aos 37 anos, mantém essa forma impressionante e essa capacidade de decidir partidas importantes. Cano tem uma característica que o diferencia da maioria: ele não precisa de muitas chances para marcar. Sua frieza dentro da área, sua capacidade de se posicionar no lugar certo e sua confiança em finalizar fazem dele um atacante letal. Quando a bola chega, é quase certeza que vai encontrar as redes. E isso é algo que o torcedor do Fluminense valoriza demais, porque sabemos o quanto é raro encontrar um camisa 9 com essa eficiência e, ao mesmo tempo, com esse amor demonstrado pela camisa. Essa marca no Maracanã tem um peso histórico imenso. O estádio foi palco de grandes conquistas, viu craques lendários vestirem a camisa tricolor, e agora, testemunha Cano se consolidar como um dos maiores artilheiros do clube dentro de sua casa. Com 60 gols no Maracanã, ele se iguala a nomes históricos como Flávio e Magno Alves, ídolos que também marcaram época e deixaram suas histórias registradas no clube. Dividir espaço com esses nomes mostra o tamanho da grandeza do que Cano está conquistando. E nós, torcedores, temos a sorte de viver isso de perto. Ver Cano entrar em campo com aquela determinação, ver a bola balançando as redes e o Maracanã explodindo em festa é uma sensação indescritível. É algo que vai além do futebol, é emoção pura, é orgulho de ser tricolor. Quando falamos que ele é mais do que um goleador, não é exagero. Cano se transformou em símbolo de comprometimento, em um exemplo para os mais jovens e em um espelho para todo o elenco. Ele não só marca gols, ele inspira o time. Outro detalhe que merece destaque é a regularidade impressionante que Cano tem desde que chegou ao Fluminense. Ele não vive apenas de lampejos, não depende de um bom momento isolado. Ano após ano, jogo após jogo, ele está lá, presente, brigando, acreditando e colocando a bola na rede. Essa constância é o que o faz diferente, é o que o transforma em ídolo. Quantos atacantes já vimos passarem por grandes clubes, brilharem em uma temporada e depois sumirem? Cano não. Ele se mantém em alto nível e, mesmo com o passar da idade, parece cada vez mais decisivo. E o torcedor sabe reconhecer isso. Basta ver como o Maracanã inteiro grita o nome dele, como cada gol é comemorado de forma quase pessoal, como se fosse um amigo que estivesse fazendo história por nós. Cano conquistou o carinho e o respeito de uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil porque nunca deixou dúvidas dentro de campo. Ele é daqueles jogadores que não precisa de discursos ou gestos ensaiados fora do campo para mostrar sua grandeza. Ele faz isso com gols, com entrega e com títulos. O gol contra o Fortaleza também reforça algo que sempre dissemos: Cano não foge de responsabilidade. Era um jogo importante, com um adversário que costuma complicar e que não dá espaço fácil. Mesmo assim, ele apareceu, decidiu e garantiu a vitória. É nesses momentos que os grandes atacantes mostram quem realmente são. E Cano sempre mostra. Quando olhamos para a lista dos maiores artilheiros do Fluminense no Maracanã e vemos Cano se colocando lado a lado com lendas, a sensação é de gratidão. Gratidão por termos um atacante desse nível defendendo nossas cores, gratidão por podermos contar com ele em momentos decisivos e gratidão por estarmos presenciando, ao vivo, uma história sendo escrita.
Não é exagero dizer que Cano já está eternizado na memória tricolor. Seus gols, suas comemorações, sua relação com a torcida e essa incrível marca atingida são provas de que ele se tornou muito mais do que um jogador, se tornou parte da identidade do clube. Para quem ama o Fluminense, ver um argentino se entregar dessa forma pela camisa é emocionante e faz aumentar ainda mais o respeito que temos por ele. Cano é o tipo de jogador que entra para a galeria dos imortais. E o Maracanã, palco de tantas glórias, continuará sendo o lugar onde ele seguirá marcando sua história. Cada gol é uma festa, cada vitória é uma lembrança e cada marca alcançada é um motivo a mais para termos orgulho desse grande atacante. Vamos à segunda notícia. O Fluminense mostrou mais uma vez a força do Maracanã e derrotou o Fortaleza por 2-1 em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado garantiu pontos importantes na tabela e aumentou a confiança da equipe. No entanto, a vitória não impediu que a coletiva pós-jogo fosse marcada por um momento de irritação de Renato Gaúcho, que respondeu de forma firme a uma pergunta sobre a ausência de Santiago Moreno entre os relacionados para a partida. O treinador deixou claro que a pressa em ver os reforços em campo não pode ultrapassar os processos naturais de adaptação. Para ele, lançar um jogador sem as condições ideais seria expor o atleta a riscos desnecessários, tanto físicos quanto técnicos, além de comprometer o trabalho coletivo. Como torcedor do Fluminense, eu vejo com bons olhos essa postura de Renato. É um sinal de maturidade, experiência e principalmente de cuidado com os atletas. Muitos esquecem que o futebol não é apenas colocar 11 jogadores em campo. Existe todo um processo por trás: condicionamento físico, ritmo de jogo, entrosamento e até mesmo questões emocionais. A vitória contra o Fortaleza mostrou a força do elenco, mas também evidenciou que ainda há espaço para evolução, especialmente com a chegada de nomes como Lucho Acosta e Santiago Moreno. São jogadores que podem agregar muito ao time, mas que, como bem explicou Renato, precisam estar em plenas condições para render tudo aquilo que a torcida espera. Quando foi questionado sobre Santiago Moreno, Renato respondeu de maneira firme: "Vocês têm que estudar um pouco mais, com todo respeito. Ele está parado há uma semana, não conhece nem os companheiros dele. É a mesma coisa com o Lucho Acosta. Porque daqui a pouco começo a colocar esses caras, sem estarem preparados, e vão falar que não são bons jogadores. Então, o cara está parado há uma semana. Como vou escalar? Tem que treinar, recuperar a forma física, adaptação. Para não colocar ele na arena e entregar ele para os leões." Essa fala revela muito sobre o estilo de Renato Gaúcho como treinador. Ele é um técnico que sabe proteger o grupo. Já vimos em outros momentos da sua carreira que ele prefere bancar seus atletas e resguardar quem ainda não está pronto, em vez de expor os jogadores a críticas desnecessárias. Essa é uma qualidade rara, e eu valorizo bastante isso nele. Não adianta ter ansiedade para ver Moreno em campo se ele não estiver em condições de mostrar o seu melhor. Renato lembrou, inclusive, da situação vivida por João Arias, que precisou de quase um ano para se adaptar ao futebol brasileiro. Hoje Arias é um dos grandes destaques do Fluminense, mas passou por um processo longo até atingir o nível atual. Essa comparação foi extremamente pertinente e mostra que Renato entende o tempo que cada jogador precisa para se firmar. Outro ponto levantado por Renato foi o ritmo de jogo de Lucho Acosta, que vem da Liga Norte-Americana, onde o calendário é diferente, com partidas mais espaçadas. Essa diferença pesa bastante quando o jogador chega ao Brasil, onde a intensidade é maior e os jogos acontecem em sequência apertada. Jogadores que chegam de fora muitas vezes precisam de semanas de treinos para se adaptar, e Renato mostrou total consciência disso. Muitos torcedores, movidos pela paixão, querem ver logo os reforços em campo, e isso é natural. Também estou ansioso para ver Moreno e Acosta vestindo a camisa tricolor, mas confesso que me sinto mais tranquilo sabendo que eles estão nas mãos de um treinador experiente, que não vai queimá-los. É melhor esperar algumas rodadas e contar com eles em alto nível do que colocá-los agora e correr o risco de lesão ou de um desempenho abaixo do esperado. Renato tem razão quando cobra que jornalistas se informem melhor antes de fazer certos questionamentos. A torcida merece explicações, sim, mas há uma diferença entre cobrança e pressa injustificada. O treinador já mostrou que tem o elenco nas mãos e que sabe como preparar cada jogador para o momento certo. O que também ficou claro nessa coletiva é que Renato entende a responsabilidade que tem à frente do Fluminense. Ele sabe que o clube vive um momento importante no Brasileirão e que cada detalhe pode fazer a diferença. É por isso que não se pode brincar com preparação física nem com adaptação de reforços. A vitória sobre o Fortaleza foi conquistada com autoridade, mesmo sem contar com os novos nomes. Isso mostra que o elenco atual já tem força suficiente para competir e que a chegada de reforços será um incremento ainda maior. Moreno, quando estiver pronto,
Tem tudo para se tornar uma peça fundamental, pela sua velocidade, habilidade e juventude. E Acosta, pela experiência e qualidade técnica, pode ser o cérebro no meio-campo que vai potencializar ainda mais os atacantes tricolores. Renato, com sua vasta trajetória, já provou que sabe lidar com diferentes perfis de jogadores. Ele é um treinador que consegue motivar o elenco, administrar egos e manter todos focados no objetivo. No Fluminense, isso é essencial, porque temos um elenco talentoso, mas que precisa ser bem administrado para render ao máximo em campo. Eu, como torcedor, me sinto mais confiante vendo Renato à frente da equipe. Ele transmite segurança, fala o que precisa ser dito e não tem medo de enfrentar a imprensa quando necessário. Esse estilo mais direto, às vezes até polêmico, é justamente o que dá personalidade ao seu trabalho. Quando Renato diz que não vai entregar um jogador para os Leões, ele mostra que tem consciência do ambiente de pressão em que vive o futebol brasileiro. Ele não vai colocar Moreno para jogar apenas para agradar torcida ou jornalistas. Vai colocá-lo no momento certo, quando tiver certeza de que o colombiano vai render e corresponder às expectativas. A irritação dele na coletiva, na verdade, mostra paixão e comprometimento. Ele não fala por falar. Ele vive o futebol intensamente e defende seus jogadores como um verdadeiro líder deve fazer. Como torcedor do Fluminense, prefiro 1000 vezes ver um treinador que protege o elenco e planeja cada passo do que alguém que toma decisões apenas para agradar momentaneamente. Renato Gaúcho é um técnico vitorioso, experiente e inteligente. Tenho certeza de que, com ele no comando, os reforços vão entrar na hora certa e o Fluminense só tem a ganhar. Agora vamos à terceira notícia. Fábio é daqueles jogadores que fazem o coração do torcedor bater mais forte. Não é apenas um goleiro, é uma verdadeira lenda viva do futebol. Neste sábado, no Maracanã, diante de mais um espetáculo da nossa torcida, o camisão do Fluminense alcançou uma marca que parecia inalcançável. Ele se tornou o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol mundial. É isso mesmo, o homem que veste nossa camisa com tanto orgulho e entrega agora está no topo do planeta. Ao som de aplausos e gritos de incentivo, Fábio igualou o recorde de Peter Shilton, ex-goleiro da seleção da Inglaterra, atingindo a impressionante marca de 1.390 jogos disputados. Esse número é gigantesco. Quando se fala de 1.390 partidas, não estamos falando apenas de estatística. Estamos falando de uma vida inteira dedicada ao futebol, de noites sem dormir, de treinos intermináveis, de dores físicas, de superação, de disciplina e, principalmente, de amor pelo que faz. E ver que esse recorde está nas mãos de alguém que hoje defende o Fluminense é motivo de muito orgulho para nós, tricolores. A vitória por 2-1 sobre o Fortaleza foi o cenário perfeito para essa conquista. O Maracanã, templo do futebol, foi testemunha de mais um capítulo histórico escrito por Fábio. E não é exagero dizer que esse goleiro, que já conquistou tanto, é um dos maiores nomes que já vimos debaixo das través no Brasil. A cada defesa, a cada saída precisa, a cada orientação dada aos companheiros de defesa, Fábio mostra por que chegou tão longe. Não é sorte, é talento aliado a trabalho duro e dedicação. Na próxima terça-feira, quando entrar em campo pela Copa Sul-Americana contra o América de Cali, ele vai ultrapassar a marca e se tornar o recordista absoluto do futebol mundial em número de jogos. Serão 1.391 partidas, um feito que coloca o nosso goleiro não apenas na história do clube ou do futebol brasileiro, mas na história global. Nenhum jogador, em nenhum lugar do mundo, terá disputado mais jogos do que ele. Isso é para poucos. E como sempre humilde, Fábio fez questão de agradecer a Deus, a família e a todos que caminharam ao seu lado nessa trajetória. Palavras que mostram quem ele é não apenas como atleta, mas como ser humano. Em um mundo do futebol onde muitas vezes a vaidade fala mais alto, ver um jogador desse nível reconhecer suas raízes e mostrar gratidão é inspirador. Ele não se enxerga como um herói solitário, mas como parte de uma caminhada feita junto a tantas pessoas que contribuíram para que ele chegasse até aqui. Isso torna a conquista ainda mais bonita. Os números da carreira dele impressionam. Foram 976 partidas pelo Cruzeiro, clube onde também virou ídolo, 234 com a camisa do Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante. Esses dados revelam a regularidade e a longevidade de um goleiro que, mesmo com mais de 40 anos, segue sendo protagonista. Não é apenas estar em campo, mas estar em alto nível. Fábio não é daqueles jogadores que entram só para constar. Ele é decisivo, faz diferença e ainda dá segurança para toda a equipe. No Fluminense, o impacto de Fábio vai muito além das defesas. Ele se tornou um líder natural. Sempre com serenidade, transmite confiança aos companheiros e passa tranquilidade em momentos de pressão.
O torcedor sabe que pode confiar nele. Quem vai ao Maracanã e vê Fábio no gol sente que ali está um guardião, alguém que honra cada centímetro daquela meta. E o mais bonito é ver como a nossa torcida reconhece isso. O carinho e respeito por ele são gigantescos. É comum ouvir o Maracanã inteiro gritar o nome dele, e isso é reflexo do que ele representa. Não é qualquer jogador que alcança esse patamar. Para muitos, a posição de goleiro é ingrata, pois um erro pode custar caro. Mas no caso de Fábio, ele sempre soube carregar essa responsabilidade com maestria. A frieza nos momentos decisivos e a dedicação ao time fazem dele um exemplo para os mais jovens e um ídolo eterno para todos nós. Eu, como torcedor, não tenho dúvidas em dizer: Fábio é uma lenda. Não apenas por esse recorde que agora conquista, mas por toda a sua carreira, marcada pela regularidade, pelo profissionalismo e pelo respeito ao futebol. Ele mostrou que é possível ser grande dentro e fora de campo, que é possível ser competitivo sem perder a humildade, que é possível ser ídolo sem precisar se colocar acima de ninguém. Quantos goleiros no mundo conseguiram se manter em altíssimo nível por tanto tempo? Pouquíssimos. E isso só aumenta a grandiosidade do que estamos testemunhando. O recorde de Peter Shilton durou décadas, e muitos achavam que jamais seria superado. Agora, ver um brasileiro, um jogador que hoje defende o Fluminense, prestes a se tornar o número 1 em partidas na história do futebol, é algo que enche de orgulho. Não posso deixar de destacar também como Fábio se encaixou perfeitamente no espírito tricolor. Ele chegou, conquistou espaço e, em pouco tempo, virou referência. Não precisou de longos anos para ganhar a admiração da torcida. Bastaram suas atuações seguras, sua postura impecável e o amor demonstrado dentro de campo. Hoje, ele é peça fundamental no elenco e inspira não só os jogadores mais novos, mas também todos nós que acompanhamos cada jogo. Quando olho para Fábio, vejo a representação do que é ser atleta de verdade. Não importa a idade, não importa o peso da responsabilidade, ele sempre estará pronto para defender nossa camisa. O recorde mundial é apenas mais uma prova daquilo que nós, torcedores, já sabíamos: estamos diante de um gigante. Deixe a sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!